Oficialmente, quer dizer, na área acadêmica, a EAD começou no ano que eu nasci, em 1939, pela Universidade de Londres. Ele trabalhava até em rádio, sistema de rádio, né? Depois foi texto. Então você vê, 78 anos, que a educação existe dentro, a distância existe dentro das universidades. É um bom tempo, né? E houve evolução de Londres para o resto da Europa e para os Estados Unidos e chegou no Brasil. No Brasil iniciou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois Federal de Santa Catarina, que tem uma liderança hoje, né, em termos desse ensino, e espalhou para o Centro-Oeste, a Universidade Virtual do Centro-Oeste, e depois para o resto do Brasil. Aqui no estado do Maranhão, nós montamos a Universidade Virtual do Estado do Maranhão, que já foi uma consequência de uma política nacional de implementação de EAD. Foi aí no estado implantou. Mas, quando reitor, nós montamos aqui um núcleo, UFMA Virtual, também já com a Universidade do México, e a gente já estava preparando para o ensino crescer, como atualmente está difundido em todo o Brasil. Então, como você perguntou em termos de atualidade, o Ministério da Educação, hoje, através de um decreto, ele liberou para todas as universidades públicas e privadas que quisessem trabalhar em educação à distância, tanto no ensino técnico profissional, médio profissional, como ensino superior, em lato sensu e em estrito sensu. Ou seja, hoje você pode ter mestrado e doutorado utilizando a EAD por universidades ou centro de ensino, institutos, independente de ter ou não o curso relativo na própria instituição presencialmente, né? Ou seja, uma universidade ou instituto pode oferecer um curso em EAD, mesmo não tendo esse curso presencialmente, que era uma exigência que antigamente tinha de você só trabalhar com EAD se tivesse uma infraestrutura do ensino presencial. Então, em termos de legais, hoje a EAD está completamente livre para qualquer instituição que queira trabalhar com a educação à distância. E isso proliferou. Então você vê hoje no Brasil, quase todas as instituições estão se programando, estão apresentando, estão ofertando cursos dessa natureza. Qual é a grande vantagem? Em EAD, você pode estudar no ambiente que você estiver, ou trabalhando, ou em casa, né? Em qualquer lugar que você esteja, você pode participar dessas aulas. Não só presencial, no momento, ou seja, na transmissão imediata, interativa, mas você pode também depois essas aulas serem gravadas e você rever isso no momento que for conveniente para você. E as instituições universitárias, elas têm por obrigação desenvolver as pesquisas. E na pesquisa você desenvolve o novo conhecimento. Aí esse aí tem que ser presencial mesmo, porque tem que ter os laboratórios, você tem que ter os pesquisadores, né? E professores com o conhecimento novo, que ainda não está cristalizado, esse conhecimento novo estão nos laboratórios, é feito em palestras, é feito em seminários, é feito em reuniões de oficinas. Enfim, o pesquisador vai diretamente ao aluno, ou à comunidade, à sociedade de modo geral, falar o que ele descobriu recentemente nos seus laboratórios, como hoje a gente está sabendo, como é que se consegue já identificar vírus, né, que tinha um tratamento bastante difícil, né, de você estudar isso em laboratório, que ele precisava de aparatos especiais. Hoje você já, através de uma química mais avançada, você consegue extrair um fragmento do DNA e fazer esse diagnóstico com rapidez que futuramente vai ser feito até em farmácias. Esse diagnóstico de doenças infecto-contagiosas que você hoje tem uma dificuldade muito grande ainda de fazer.
E esses conhecimentos é que precisam realmente de uma estrutura de concreto armado, de um campus universitário, né, onde a pessoa venha fazer a sua pesquisa e os alunos venham aprender o que está saindo de novo, né, desses laboratórios de pesquisa, né? Então, o ensino tradicional, você leva uma programação para fazer em casa, faz o ensino à distância, estuda, faz sua prova, o aplicativo da própria universidade faz a correção e já indica o que você quer ler, onde você deve ler para complementar aquilo que você errou, né? Então, hoje é todo o sistema automatizado. Basta você ir numa dessas escolas, mesmo de ensino fundamental, já tem escolas que já estão utilizando esse processo. Quer dizer, você estuda em casa, tem toda a bibliografia virtualizada e você pode estudar e fazer logo sua prova e pegando logo sua nota, vai fazendo o seu curso para frente, vai andando, vai sendo autorizado e tudo. Mas o conhecimento novo, o conhecimento científico tem que ser feito nas universidades. E quem pode passar essa informação para os alunos, para a comunidade de modo geral, são os pesquisadores, todos os professores. Como os alunos de EAD, eles são alunos que melhor se sobressaem nas provas e nos conhecimentos. Porque eles não constituem grupos de trabalho, como é comum um fazer e 10 assinarem. Ali é o seguinte, você tem que participar, mesmo que sejam salas de bate-papo, ou seja, salas interativas com o professor num local, o tutor, o professor no local, com os alunos à distância. Esse diálogo é como se fosse presencial, né? Os questionamentos das provas, eles são analisados por grupos de professores, inclusive também pedagogos da equipe, que estudam e fazem avaliação do desenvolvimento desses alunos. Então o MEC mostrou, tem trabalho de pesquisa feito, muito bem feito, pelo Ministério da Educação, onde você verifica que os alunos que trabalham em EAD, estudam em EAD, eles têm um desenvolvimento intelectual, de conhecimento e de velocidade de raciocínio bem mais aguçado do que um trabalho presencial numa sala de 20 alunos ou 50 alunos, o professor dá 45 minutos de aula, talvez não tenha 1 minuto de atenção para cada um daqueles alunos que extrapola o horário de entrada e de saída. Entendeu? Lá em AD, ele estuda a hora que ele quiser, cada um tem seu ritmo de aprendizagem. Você vê 10 vezes a mesma aula. Você não pode pedir para o professor repetir 10 vezes a mesma aula para você. Tá? E as questões que você questiona, quer dizer, as provas, o conhecimento, isso é feito em forma de trabalho individualizado e não em grupo. Então, quando o aluno vai redigir uma resposta de uma pergunta em AD, ele vai ter que digitar, ele vai ter que desenvolver a intelectualidade individualmente. Então, ele cresce mais individualmente, né, quando ele trabalha com a educação à distância. Isso é demonstrado, é público notório, não só qualquer professor. Você pode entrevistar professores que trabalham diariamente em EAD, como é que seus alunos saem, né, nas provas. Então, você pode fazer uma verificação e vai ver que o MEC já fez isso. E por isso que ele abriu. Quer dizer, o MEC tem dificuldade de recursos de colocar toda essa demanda de jovens que saem do ensino médio, colocar dentro de uma universidade. Isso no artigo que eu já fiz na própria revista da Fundação Sozana, foi feito há alguns anos atrás, o MEC, são 60 milhões de jovens que se formam no ensino médio e que precisam de entrar na universidade, que estão entrando através do Enem 10 milhões. 60 milhões, entram 10 milhões. Aí você vê, 50 milhões fazem o quê? Eles não têm condições financeiras de ir para uma universidade particular, eles não têm condições financeiras de ter um sistema para fazer um curso em AD, ter a parte eletrônica. Eles não estudam. Então, o MEC está trabalhando no Enem com 10 milhões de pessoas, né? Mas a demanda é muito grande. E quem vai resolver essa demanda? É o ensino à distância. E você procura o que está acontecendo, procura conhecer o que está acontecendo
lá no estado do Amazonas, e você vai ver que o estado do Amazonas ganhou o prêmio internacional de ser o estado que mais desenvolveu o ensino à distância e chegou até em regiões de difícil acesso, onde o aluno que fosse para a escola teria que ir de barco, ou teria que ir a pé. Hoje aí você vê a reclamação nacional de alunos que não têm o transporte para ir para a escola, né? Tem que pegar ônibus, o ônibus não chega, a prefeitura não dá, o pessoal vai a pé. O menino que vai a pé, anda não sei quantos quilômetros para chegar na escola, o cara está cansado. Ele tem que tomar um banho, tem que comer alguma coisa e não estudar, né? Dificilmente, cansado, você absorve qualquer conhecimento. Ao passo que você ficando na sua residência, como é a Amazonas, é rica em rios, né? Riquezas fluviais. Ele estuda lá à distância. Ele estuda no local onde ele está. Em determinados centros, ou que põe ali tutores para ajudar no final de semana, e uma hora que ele sair do trabalho dele, de pescar ou de ir para a roça, ele vai lá naquele centro, ele se reúne. E aí tem ali um tutor para ajudar a ele entender certas questões que ele, não, por acaso, não tenha entendido. E cresceu muito, né? Então você vê, hoje em Manaus tem mais de 1.000 salas de aula EAD o governo, né? E está chegando a quase mais de 3.000, quase 4.000 salas de aula no estado todo, né? A grande saída. Porque hoje, para você construir uma escola ou construir uma universidade, ela é muito cara, porque ela é feita de concreto armado, tem que ter um espaço grande, tem que ter a segurança, a manutenção, né, da segurança, você tem que pagar a conta de água, a carga de luz, né, funcionários, direitos trabalhistas, é muito caro. Já a EAD é uma estrutura mais leve. E não perde a qualidade. Pelo contrário, você tem um aproveitamento, comprovadamente pelo MEC, bastante, vou dizer, igual ao curso presencial. Mas o MEC mostra que foi muito mais vantajoso. O curso à distância, com a presença do professor em uma sala de aula, que não é só no limite de um estúdio como esse, a sala de aula deixa de ser eu e você, passa 500 professores. Porque você vê, por exemplo, a Univima tinha 10 polos. Nós chegamos a fazer um projeto para 300 salas de aula, que não aconteceu. Mas, veja bem, em 10 salas de aula, com 50 alunos em cada sala de aula, um professor estava falando com 500 alunos. Inclusive, alunos de diferentes formações, de diferentes localidades, inclusive comunidades indígenas. Nós formamos professores de comunidades indígenas, né, que participavam, iam para essas salas do curso nas suas regiões, nos polos, e assistiam às aulas e tinham assistência presencial lá dos tutores. Tem a parte presencial dos tutores, né, para tirar as dificuldades do entendimento, do próprio conhecimento, da disciplina. Tem grupos de tutores que trabalham. Mas quando você fala que o professor está dando a aula para 500 alunos, ele está presente nas 10 salas de aula, com os 50 alunos em cada sala de aula. E qualquer um pode fazer o seu questionamento. E não existe o problema de tempo. O professor fica à disposição. A vantagem é que, em 500 alunos, se um aluno faz uma determinada pergunta e o professor responde essa pergunta, 500 estão ouvindo, não vão fazer mais essa pergunta. Entendeu? Vão fazer outra, evidentemente. Vão fazer outras. Então, todo mundo, no final dessa aula, os 500 alunos saem sabendo o que o professor falou. Porque, repito, é um ensino à distância, mas na realidade é presencial. Ele é presencial, só mediado pela tecnologia. Ele fala e ouve, O professor abre o sinal para ele falar e responde para ele e está respondendo para 500. Olha, as crianças, elas estão, evidentemente, né, dos seus 5 anos, 6 anos, daí para frente, a criança, ela, na realidade, ela é muito mais preparada do que um adulto para trabalhar
ser um estudante, né? Porque a criança, ele vem com o HD dele, o cérebro dele vem limpo, entendeu? Então, você começa a criar uma possibilidade de levar informações, né? Inclusive a alfabetização, né? Você pode utilizar esse mecanismo, que ele é lúdico. Você pode usar o game, você pode usar os filmes, né? As brincadeiras digitais direcionadas para o ensino, né? Hoje, por exemplo, há uma facilidade. Eu tenho uma neta de 1 ano, é que ela pega o celular e já fica mexendo como se ela estivesse entendendo alguma coisa daquilo ali, mexendo, porque ela sabe que ela toca, aparecem figuras. O que tem que haver, o cuidado, é de direcionar o ensino. Por exemplo, se você deixar uma criança ficar em videogames, em games desse tipo, que só ganha se for matando, se for batendo, se for destruindo guerras, né? Isso aí você perde o sentido, aí não tem ensinamento nenhum, né? Não tem crescimento da moral, não tem crescimento do conhecimento geral, não tem conhecimento da história do Brasil, não tem conhecimento das relações interpessoais, né? O que está havendo aí é o desenvolvimento de uma possibilidade de você sempre agredir. Aí você pode formar pessoas altamente agressivas com um trabalho desse tipo. O que tem que fazer? Aproveita o game, faz um game com possibilidade da criança criar o seu próprio games. Você dá, existe muitas possibilidades, tem muitos programas desses aí, onde já tem coisas pré-organizadas, pré-estabelecidas e pré-criadas, de função de cenários, de móveis e imóveis, uma série de coisas onde você pode montar uma determinada história, que você pode pedir ao aluno que ele faça para você, em vez de ele ficar usando esses games já pré-fabricados. Por exemplo, você pode dizer, olha, o Vasco da Gama, não um time de futebol, mas Vasco da Gama descobriu o caminho das Índias, né? O Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Então você tem hoje infraestruturas de games, onde você tem o planeta Terra, e você tem os continentes, você bota lá Portugal, aí vê como é que ele caminhou, o que foi que aconteceu com as calmarias, como é que atrasou a chegada no Brasil, lá em Salvador, quem vai chegar primeiro, é Cabral, é Vasco da Gama, faz uma interação de brinquedos, onde você está dando a ele a oportunidade de criar, dando a ele a oportunidade de brincar e dando a ele o conhecimento da história do Brasil. Entendeu? Aí, nesse caso, é muito importante você utilizar a tecnologia, né, virtual. Agora, se não tiver cuidado, desvirtua. Que você vê o que está acontecendo. Pode ver aí jornais nacionais, está acontecendo coisas absurdas, não só clonagem de cartões de crédito, ou criando pedófilos se desenvolvendo, a parte de sexo se desenvolvendo muito, a parte pior, que é a parte de mercantilização de sexo, aquelas coisas todas, tá tudo desenvolvendo via internet, né? E isso tudo, se você, desde a criança, você trabalhar com princípios morais, e principalmente religiosos, independente de qualquer religião, né? Cristã ou não, seja oriental, de qualquer religião, desculpe, qualquer outra religião, se os princípios morais na formação do caráter humano, né? Desde criança, ele é uma pessoa que não vai aceitar essas coisas que são desenvolvidas, que atinge o caráter da pessoa, né? Que atinge a sociedade, que atinge a comunidade mundial como um todo, inclusive guerras violentas do tipo da Síria que está ocorrendo. Você sendo uma pessoa equilibrado, biologicamente, biotipicamente formado, então você tem a absoluta segurança de um dia melhor para o nosso planeta, com absoluta segurança.